Seja bem-vindo ao nosso canal. Esperamos mais uma vez poder compartilhar aqui nesse vídeo uma mensagem que ajudará você na sua fé, a fortalecer e te dar a você ânimo para que você possa ir à frente a cada dia. Independentemente da circunstância, do que você está vivendo, existe um Deus grande que pode todas as coisas. É verdade. Aliás, nós queremos começar esse vídeo dizendo para você o seguinte: sempre haverá coisas que vão parecer bem maior que nós, mas elas nunca serão maior que Deus. E isso é algo muito importante você saber, porque diante de situações, dos problemas que nós enfrentamos neste mundo, muitas das vezes, Deuseni, parece que os problemas são maior, não é verdade? E às vezes aquilo acaba trazendo insegurança, medo, perdendo ânimo e vontade de viver. Por isso que nós queremos trazer hoje, Deuseni, a história de um rei que é muito conhecido na Bíblia, que ele também esteve em uma situação muito semelhante como essa que nós estamos aqui falando. E com certeza você vai entender o que significa vivermos situações que parecem ser muito maior do que nós. Mas lembre-se, ela nunca vai ser maior do que Deus. Então nós convidamos você a acompanhar conosco essa história. Vamos, claro, resumir porque é um texto muito grande, mas com certeza o resumo que nós faremos aqui vai ajudar você a entender perfeitamente o que nós vamos aqui trazer a você hoje. Está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, que é a história do rei de Josafá, quando ele teve a vitória sobre dois povos que se uniram para fazer uma grande guerra contra ele. Diz o texto que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com alguns dos menitas, pelejaram contra Josafá. Vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é El-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e pregou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Então, Deuseni, veja bem que quando se trata de coisas que nós vivemos que parece ser maior do que nós, e na maioria dos casos é assim que nós nos sentimos, não é verdade? É verdade. A Bíblia resume a história de Josafá, mas eu imagino quando ele recebeu essa notícia que ele teve medo, né? Como a Bíblia está falando aqui, né? Olha, já estão se aproximando, os seus inimigos estão se aproximando. Então, como ser humano, a gente tem medo. Faça uma situação, sobretudo que você nunca viveu. Então, é algo muito grande que você nunca viveu e você vai temer aquilo. Você vai falar, como é que eu vou fazer? Quando a gente crê em Deus, a gente se posiciona e a gente não deixa aquele medo dominar. Então, a gente vai em busca de alguém que pode nos ajudar. E você vê aqui que Josafá, ele fez exatamente isso. Ele teve medo. A Bíblia aqui ela relata algo muito importante para mostrar. Mas olha aqui a pessoa que quando confia em Deus, como é que ela age? Ela tem medo, ela vivencia a mesma situação, somos todos iguais, mas a diferença quando você sabe que alguém está com você, você sabe como buscar e apresentar aquelas dificuldades. Exatamente, Deuseni. E eu creio que a Bíblia, para ela trazer esse detalhe tão importante, que Josafá teve medo. Poderia ser diferente, né? Poderia estar escrito assim: e Josafá não temeu. Josafá disse: está repreendido, Deus é comigo, eu vou vencer. Não, a Bíblia diz claramente: Josafá teve medo. Eu creio que isso é importante, porque Deus ele quer mostrar aqui que aquilo que nós vemos na Bíblia que aconteceu, essa grande batalha, a luta, porque vamos falar aqui de uma vitória que Deus deu. E as pessoas, elas se identificarem e entenderem que Josafá, como qualquer homem que está aqui na Bíblia, eles não foram super-herói. Eles não tiveram um poder sobrenatural de viver em situações
e não sentirem na pele a dor, não terem emoções, não terem medo, como é o caso aqui de Josafá. A Bíblia mostra aqui claramente a nossa vulnerabilidade, as nossas fraquezas, para que você hoje, para que eu hoje, quando olhamos para essa situação, nós possamos também entender que mesmo quando nós enfrentamos momentos difíceis e que o medo ele chega aos nossos corações, nós possamos também ser capazes de repulsar esse medo, de não deixar esse medo, de não deixar esse sentimento dominar o nosso coração, impedir que a nossa fé ela seja eficaz nesse momento. Porque apesar que Josafá teve medo, mas ele não se entregou ao medo. O que nós acabamos de ler? Que imediatamente Josafá se pôs a buscar ao Senhor. E ele também motivou o povo a buscar a Deus, mesmo que ele teve medo. Então você vê que o medo é algo que pode surgir em momentos assim, em momentos difíceis. Talvez há pessoas que estão nos assistindo, Deusini, que estão também enfrentando momentos difíceis, uma multidão de problemas, uma multidão de dificuldade, uma multidão de situações estão se levantando na sua vida nesse momento e você também, às vezes, tem uma grande dificuldade de acreditar que você verá a solução do que você está enfrentando aí hoje. Mas olha que coisa interessante, Deusini, que o medo não impediu Josafá de lutar, de manifestar a fé dele e entender o seguinte, olha, Deus é a solução. É por isso que ele se pôs a buscar a Deus. Então, olha a oração, né? Não vou ler aqui toda a oração, porque o texto é grande, mas você pode ler e conferir na sua Bíblia. Mas um dos trechos que ele fala aqui, ele diz o seguinte, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ele termina a oração dizendo assim, Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Contra eles quem? Contra aquela multidão, contra aqueles povos que tinham decidido de vir guerrear contra o reino de Josafá. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Eu creio que Deus ama esse momento quando nós chegamos diante de Deus e reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, que nós não podemos nada sem Ele, mas Ele pode. É o que nós falamos no começo. Haverá momentos que nós vamos viver situações que vão parecer muito maior do que nós, mas elas nunca vão ser maior do que Deus. E é isso que Josafá ele quis mostrar. Em outras palavras, nós não temos forças para vir contra essa grande multidão, não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. E isso é importante a pessoa entender nisso, que quando a gente olha para Deus, quer dizer, algo bem maior do que os nossos problemas. E a gente refere a Ele, o autor de todas as coisas, que Ele pode nos fazer sair daquilo ali. Eu creio que é uma alegria para Deus de saber que a pessoa conta com Ele. Olha, eu não posso, as minhas forças não permitem, as minhas condições não permitem. E quantas pessoas nesse momento, Nilson, precisa dar força para pessoas da família, pai de família, mãe, que às vezes estão passando por situação e a pessoa tem que estar ali diante daquela multidão, quer dizer, família, amigos, pessoas que não sabem o que fazer, e você vir com a palavra e dizer, existe um Deus que pode mudar essa situação, Ele pode nos fazer sair dessa situação. Então, há uma força. Aquele povo ali, quando recebeu aquela palavra de Josafá, vamos se reunir, vamos jejuar, vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor. E ele estava ali com medo. Ele transferiu para Deus, olha, não podemos fazer nada, não temos força, mas confiamos em Ti. E é isso que nós temos que fazer diante de uma situação difícil. Exatamente. Ele diz claramente, olha, nós não sabemos o que fazer. Não seja isso, talvez, o que muitas pessoas estão nesse momento dizendo para si mesmo, olha, eu não sei o que fazer, eu não sei mais o que fazer,
para resolver essa questão, para resolver esse problema. Eu não sei mais o que fazer para resolver o problema no meu casamento, resolver o problema na minha família, esse problema na minha vida. Enfim, quantos são os momentos que nós nos sentimos assim, nós não sabemos o que fazer. E é nesse momento que muitas pessoas, infelizmente, por elas não olharem para Deus, não colocar os seus olhos em Deus, não crer que existe um Deus que as ama, entender a importância de Deus em suas vidas, o olhar delas acaba indo para outra direção. Ao invés de solução para as suas vidas, elas vão encontrar ainda aflições, desespero. Então, o que aconteceu quando Josafá ele fez essa oração? Deus então trouxe resposta, ele usou ali um profeta, ele usou ali um servo dele, ele disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Veja que coisa maravilhosa, né? Imagina nesse momento agora, Josafá tendo aquele refrigério na alma, né? Porque é assim que acontece, a palavra de Deus, ela traz esse refrigério quando nós enfrentamos qualquer que seja um problema, situação em nossas vidas, e nós oramos a Deus, nós buscamos a Deus, crendo que Ele é a resposta, que Ele é a solução aos nossos problemas. Vem ali dentro do nosso coração aquela palavra que Deus ele nos consola, nos dizendo também: não temas, porque eu sou maior do que tudo que você está vivendo, tudo que você está enfrentando neste momento. Então, diante dessa resposta que veio, Josafá com todo o povo de Euseni, isso é muito interessante, isso é muito bacana de saber, que ele se pôs a adorar, eles cantaram, eles adoraram a Deus. E sabe o que aconteceu? É o que todos querem saber. Lá no versículo 24, olha o que aconteceu. Todo Judá, chegando ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Veja como uma situação que parecia Deuseni impossível. Porém, mais uma vez, Deus ele mostrou que qualquer que seja os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, elas nunca vão ser maior do que Deus. E Deus não mudou, é o mesmo Deus do passado, Ele é o presente. Ele sempre será o mesmo Deus, Ele não falha com a palavra dEle. E a gente vê aqui que houve resposta. E quando você vive uma situação difícil na sua vida, você pode crer que se você coloca na mão de Deus e você se sente impotente, né, diante daquela situação, e você peleja, e você pede a Deus que Deus venha ao seu encontro, para que Ele venha te socorrer, você pode ter certeza que essa guerra não é mais sua, é dele. Porque aqui está escrito, a gente viu aqui todos os detalhes, a importância de uma grande multidão, de uma situação difícil que Josafá estava vivendo, mas essa peleja, por ele ter confiado em Deus, a peleja foi de Deus. Deus que lutou contra tudo aquilo. E você vê, quando ele subiu para ver, cadê a multidão? Então, assim que Deus faz, você vai olhar, cadê aquele problema? Não está mais aqui. Então Deus é assim. Independentemente da situação, Deus pode fazer todas as coisas. Basta você crer nele, confiar nele. Ele não mudou, ele é o mesmo Deus. E você vai ver a resposta na sua vida também. Nós acreditamos nisso e nós queremos encorajar você a fazer o mesmo que Josafá lhe fez. Não sabemos o problema que você está vivenciando nesse momento, as lutas que você está enfrentando, o que você chama hoje como a multidão hoje na sua vida. Essa multidão que Josafá ele viu chegar contra ele, hoje para nós representa os problemas. Claro que Deus, ele sempre vai nos dar a vitória, mas ele quer que nós possamos buscá-lo. Quando ele está presente em nossas vidas, nós seremos sempre vencedores. Então, nós queremos encorajar você a fazer o que Josafá fez, a buscar a Deus, a se voltar para Deus. Crer que hoje, sobretudo hoje, porque Jesus, quando ele morreu na cruz, e ele disse, está consumado. Nenhum de nós
poderíamos fazer o que ele fez. Por isso que Deus falou para Josafá, essa batalha não é vossa, mas ela é minha. Então ali Jesus garantiu a vitória de cada um de nós. Ele garantiu a sua vitória, ele garantiu a minha vitória, para que hoje nós possamos vencer não somente os problemas, mas vencer as fraquezas, vencer o pecado, para que nós possamos viver uma vida na presença de Deus. Nós agradecemos a sua atenção por você ter acompanhado esse vídeo até aqui. E esperamos profundamente que essa mensagem ela possa ter sido de grande ajuda para a sua fé neste momento, quem sabe, onde você está enfrentando também um momento muito difícil. Mas não se esqueça, nada que você esteja vivendo hoje em sua vida é maior do que Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa, e que você tenha força, que você tenha ânimo, para que você não seja levado pelo medo e você creia que Deus está com você e que a vitória é sua. Deus abençoe a todos.